Chega mais, nação, uma ótima segunda-feira para todos vocês e vamos juntos analisar as informações do Flamengo. A imprensa esportiva de todo o Brasil rasgou elogios ao Flamengo após a vitória em cima do Atlético Mineiro por 4-0, um amasso do Mengão. O Flamengo a verdade é que o Flamengo atropelou o Atlético Mineiro, nem viu a cor da bola. Eu vou dizer para você uma coisa, durante a semana, a torcida do Atlético Mineiro falou que seria uma guerra, que domingo era guerra, e quem levou a bazuca, meu amigo, foi o Flamengo, meteu logo 4 no Atlético Mineiro, primeiro tempo já estava 3-0. E vamos ver o que a imprensa esportiva falou sobre isso. Faz o seguinte, hoje é recorde like, hein? Meta de 5 mil likes para esse vídeo, quero ver a força da torcida do Mengão em peso aqui no nosso canal. Já vai nos comentários, coloca a sua risada pro Atlético Mineiro, deixa a sua risada e vamos pro vídeo de hoje. Deixa os créditos ao canal da ESPN Brasil, ao canal do Pilhado, João Guilherme, link na descrição como créditos. Vamos lá para as informações do Flamengo. O Flamengo que está realmente deslanchando no Campeonato Brasileiro, está ali na perseguição ao líder Palmeiras, são 6 pontos, né? 26-32, e o Flamengo com um jogo a menos. Mas a gente tem que falar dessa notícia porque a Nath tem razão, né? É muito ruim um ciclo de um grande ídolo como o Hulk acabar dessa forma. Já estava esquisito no final do ano, aquela negociação, ele resolveu ficar. Na vitória contra o Ceará pela Copa do Brasil, ele falou, quando eu sair daqui, em breve, eu vou poder falar tudo que eu tenho para falar. Foi uma entrevista esquisita, né? Então já deu a entender que a coisa estava desandando entre Hulk e Galo. Tem a questão, ele disse que não é questão salarial, mas tem uma dívida do Atlético também, tem dinheiro também nesse negócio. De qualquer forma, é muito estranho tudo isso. O cara ir para o jogo, tá ali e não jogar. Só na hora resolve, não é, o Clube Atlético Mineiro não é um clube digno dessas coisas, né, desse descuido, em especial com um ídolo, Elton. São várias camadas essa história, porque sim, tem a questão do tempo que ele tem de casa, do respeito que o torcedor tem por ele, da contribuição nos principais títulos do Atlético nos últimos anos, conquistando o Libertadores, conquistando Campeonato Brasileiro, sendo importante Copa do Brasil também. Libertadores não, né, que conseguiu chegar à decisão da Libertadores e acabou perdendo para o Botafogo, mas conquistou o Campeonato Brasileiro em 2021, que era algo que o Atlético perseguia há meio século. Então, ele foi importante nisso também. E tem essa questão também de como você enxerga o Hulk nesse momento, né, da carreira, porque o Atlético parecia querer aposentar o Hulk pelas palavras dele, né, de projeto de aposentadoria, de um último ano aí de contrato, de fazer com que ele seja aí um cara pro futuro do Atlético, mas não nas 4 linhas. Então tudo isso acho que até deixou ele chateado porque ele teve uma proposta do Fluminense, né? E essa proposta do Fluminense parece ter voltado agora, dele ainda jogar em alto nível. Então acho que houve ali esse ruído por conta de uma ideia do Atlético que não era a mesma ideia do Hulk. Eles permaneceram porque tem contrato. Essa questão de sair de última hora de uma partida vai muito por conta também dessa questão do regulamento do Campeonato Brasileiro, porque se ele faz o 12º jogo, ele não pode se transferir para nenhum outro clube da elite. Claro que a janela só se abre no meio do ano, mas aí ele ficaria esse tempo sem jogar até a possibilidade, né, de uma transferência depois da Copa do Mundo jogar por um outro clube. Então foi mais uma precaução por conta do regulamento, mas concordo, isso já se sabia que ele tinha 11 jogos, então é lógico que isso pode ser decidido antes. A questão é que tudo isso interfere também no campo, porque é um cara que já falou sobre questões internas do Atlético. A gente viu o Renan Lodge falar também no meio da semana. Hoje os jogadores do Atlético falaram. Tem sido algo recorrente no Atlético que o ambiente não é bom. E ele, como um dos líderes, inclusive, desse grupo, já tinha colocado isso desde o fim do ano passado. Então é uma questão que interfere no campo, interfere na relação que ele tem com a torcida, que eu imagino que nem vá diminuir a idolatria pelo que ele entregou para o Atlético nesses últimos anos, mas essa relação que a diretoria acaba tendo com o elenco, e isso, claro, interfere também na visão que a torcida tem da diretoria, prejudica demais o campo. E a gente viu, Edu, não foi por isso, logicamente, que o Atlético perdeu para o Flamengo.
mas é um conjunto que explica muito, né, o desempenho do Atlético nessa noite de domingo, que é uma equipe que não consegue ser equipe. E isso está muito claro nas palavras, nas atitudes dos jogadores e principalmente no desempenho da equipe dentro de campo. Ô, Elton, só uma pequena correção, né? Ele já fez 12, ele não pode fazer o 13, o jogo de número 13. Ah, sim, exatamente. Mas o que é certo a negociação seria agora para ele jogar só em julho. E o Cícero Melo, daqui a pouco ele conta da vitória do Flu sobre a Chape, no Maracanã, e ele trouxe a informação que o Fluminense é o clube mesmo interessado no Hulk. Rapidamente, Elton, você vê o Hulk encaixado no time do Fluminense a partir de julho? Acho que é muito difícil, mas a gente já falou tantas vezes da necessidade de o Fluminense ter um jogador de ataque, de referência. Contratou o Castilho recentemente, mas ainda acho o Hulk um jogador, mesmo pela idade, um jogador que pode entregar demais. Mas aí eu acho que é uma questão que a gente vai avaliar a partir de julho. Que esteja a sua interferência no resultado, deve ter tido, né? Porque abalou a saída de um líder do time, mas o Galo foi amassado pelo Flamengo. Vamos dar uma olhada então nos números da partida na Arena MRV. As estatísticas para você. Na sua casa mando eu. O Galo até teve mais posse de bola, 52% contra 48%. Mais finalizações, o dobro, 18-9. Finalizações no alvo, empate 6-6. Grandes chances. Aí o Flamengo tem vantagem, 5-3. Olha o gol esperado, 2,25 do Flamengo, que acabou fazendo 4, e 0,91 do Atlético, que não fez nenhum. Ações na área rival, 23-14. Foi um primeiro tempo, o Flamengo amassou, né? Parecia adulto contra criança, Elton. Foi um jogo que tem dois lados. O lado do Flamengo, que é uma equipe que tem crescido na temporada, tem jogado melhor com o Leonardo Jardim, que aliás conhece muito bem o outro lado, né? Foi rival do Atlético na temporada passada, eliminou o Atlético, inclusive, na Copa do Brasil de 2025, mas é um Flamengo que consegue envolver o adversário não tendo a bola como tinha antes com o Felipe Luiz, sendo muito vertical e sendo uma equipe que troca muito de posição. Se a gente for reparar os gols do Flamengo, o primeiro gol é o gol do Pedro, né? Que ele sai para atacar a profundidade, vai para o segundo pau, o Samuel Lino faz o cruzamento e ele aproveita muito bem. O segundo gol que a gente viu, o gol do Plata, é uma jogada também que o Samuel Lino recebe no campo de defesa por dentro, já aciona ali o ataque, o Flamengo consegue fazer o segundo gol. O quarto gol também, muito bem trabalhado. Então é um Flamengo que troca de posição, os seus jogadores, confunde a defesa adversária, e num time desestruturado como o Atlético, que ofereceu muitos espaços, isso foi até facilitado por um elenco e por um time que é muito forte, né? O time titular que começou já era um time muito forte, o Jorginho voltando, qualificando a saída de bola, o Everton Araújo fazendo de novo uma boa partida, dando uma assistência, o Arrascaeta jogando por dentro com o Plata e o Samuel Lino abertos, o Pedro circulando muito bem, né? Muitas vezes até como falso 9. Lembrando que o Flamengo, ainda sem o Carrascal, sem o Paquetá, né? Os jogadores que são importantes para esse elenco também, e conseguiu manter essa consistência de um time que já vem muito bem, lógico, porém enfrentando um Atlético que mostra faltar conjunto em campo e faltar cabeça também, Edu, para colocar a bola no chão, para respirar, para não deixar o Flamengo dominar o jogo como dominou na sua casa e acabar sendo derrotado por 4-0. Uma vitória muito justa de um time que vem muito bem na temporada contra um adversário, e aí é como você se impõe, né? Você percebe a fragilidade do adversário e faz o que tem que ser feito, vencer a partida com autoridade. Foi o que o Flamengo fez, mesmo jogando fora de casa. E mesmo com os desfalques que você falou, né? Carrascal, Paquetá, também o Eric Pulgar. Nem sentiu falta o Flamengo, né? Então, realmente, no segundo tempo, a gente viu mais posse de bola do Atlético, muito em função do que aconteceu no segundo tempo. O Flamengo meio que vai controlando o jogo em banho-maria, até consegue o gol, não tinha dado nenhum chute a gol no segundo tempo, mas aí foi e conseguiu com muita facilidade também encontrar o quarto gol nessa goleada, o Atlético que melhorou sim também no segundo tempo. Mas vamos às análises dos dois treinadores. O Barba, Eduardo Domingues, demorou um tempão, mas também concedeu entrevista. Vamos ouvir então os dois treinadores depois dessa vitória rubro-negra em Minas Gerais. Sí, es difícil y no tanto,
de explicar el resultado porque lamentablemente hicimos un buen juego en ataque. En ataque el equipo produjo situaciones, las mismas o hasta quizás alguna más que el rival. El rival no llegó mucho. No me pareció tanto a la creación del juego, sí en la finalización. Llegaron 5 veces al área. 5 o 6, nosotros no sé cuántas veces llegamos al área. A jugadores que de tanta jerarquía que lleguen cómodos. Dentro del área lo pagamos carísimo, muy caro. No tuvimos esa cuota de lucidez dentro del área rival y lo pagamos en nuestra área. Criámos e fomos mais eficazes e acabámos por fazer 4 golos. Eu como treinador, a minha ideia perante o trabalho dos jogadores é vamos criar e depois com certeza há dias que vamos ter mais eficácia, mas há dias que vamos ter menos eficácia. E depois os resultados positivos, ser sequência do trabalho. No futebol não existe troféus individuais, existem troféus coletivos e é para isso que trabalhamos e é para isso que eu estou extremamente focado. Desde o momento que ele integrou as ideias do grupo em termos de trabalho, em termos de atitude, o talento está lá. Eu já conheço o Plata desde a altura do Sporting, é um jogador que eu já sigo há muito tempo, sei das qualidades dele. Eu também sabia que ele tinha feito um gol extremamente importante aqui e eu queria referir o gol que ele fez, mas principalmente a atitude também defensiva no jogo. Ele ajudou muito o Varela sempre em termos defensivos e isso foi importante para mantermos os corredores equilibrados, sabemos que o Atlético era uma equipa que gosta de construir a 3 e atacar bem nos corredores e quer o Plata, quer o Lino, depois o Araújo conseguiram esse equilíbrio. Tá aí o Leonardo Jardim, 7ª vitória consecutiva do treinador português no comando do Flamengo. Em 13 jogos, um aproveitamento muito bom de 82%, com 10 vitórias, 2 empates e 1 derrota. 28 gols marcados, 8 sofridos, incluindo aí os 4 marcados contra o Galo. Ô Elton, a gente viu ali o Eduardo Domingues falando que o Flamengo não jogou tanto assim, mas que foi muito bom na finalização. E por outro lado, falando dos jogadores, em um trecho ele fala que sentiu os jogadores acomodados e que faltou, por parte do próprio Galo, lucidez. Quer dizer, ele faz uma crítica ali ao próprio elenco. A gente teve a notícia de que ele poderia pedir demissão, que não está satisfeito, Eduardo Domingues. Também faz parte dessa engrenagem que a coisa está complicada no Galo, né? Bom, eu discordo, né? Não jogou tanto assim. A gente viu o jogo. Não vimos o mesmo jogo que o Eduardo Domingues. Nós vimos os números, né? O Atlético finalizou mais, terminou o jogo com mais posse, porque naquele momento do 3-0 o Flamengo baixou um pouco mais a sua rotação. E já era uma equipe que também não dominava o jogo com a posse da bola. O primeiro tempo terminou até empatado em posse, né? E no segundo tempo o Atlético teve mais. E foi no segundo tempo, inclusive, que o Atlético finalizou muito mais. Finalizou muito mais que o Flamengo naquela pressão. Mas o Flamengo jogou o suficiente para controlar o jogo. E controlar o jogo, não necessariamente você precisa ter a bola o tempo inteiro. Você determina o que o adversário vai fazer. Principalmente o Atlético que teve a bola e não conseguia circular essa bola. O Flamengo mostrou essa versatilidade dos jogadores para confundir uma defesa do Atlético que jogou muitas vezes com 2 linhas de 4. O Natanael praticamente não saiu da lateral direita. A gente viu, né? O Cauã do lado esquerdo, a mesma coisa. O Bernard jogando aberto não funcionou, tanto que acabou sendo substituído. O Coelho, que é um jogador que tem sido importante desde a temporada passada, muito abaixo. O Maicon saiu reclamando também, sobrecarregado ali no meio campo com a movimentação dos jogadores do Flamengo. O Cassierra, que é essa referência, e o Vitor Hugo que jogou ao lado dele, e a gente não sabe até que ponto o Hulk jogaria nessa formação com um dos dois, saindo um pouco mais da área, se mudaria muita coisa. Então acho que, sim, o Flamengo, se o Flamengo não jogou tudo isso e venceu por 4-0, imagina se jogasse, né? Diz muito também sobre o que é o Atlético.
porque a crítica dele é sobre os jogadores, a crítica é sobre o desempenho da equipe. E é como você trouxe, Edu, eu até me surpreendo, é claro que a semana está só começando, eu até me surpreendo do Eduardo Domingues permanecer no cargo conhecendo o futebol brasileiro. Não é um momento de demissão, mas é um momento propício para criar o fato novo, né, como o futebol brasileiro gosta de fazer. Vamos ver se ele vai ter mais uma chance. Tem a Sul-Americana, que talvez não é a principal missão do Atlético agora na temporada. Tem um jogo contra o Cienciano em Cusco, é um jogo difícil, imagino que vai ser com uma equipe alternativa, porque no fim de semana tem um Cruzeiro. E aí sim, as coisas mudam, né, para o Atlético, principalmente olhando para o seu grande rival. Esse sim, o grande rival do Atlético, né? Além do Flamengo, logicamente tem essa rivalidade, mas o grande rival do Atlético é o Cruzeiro. Pois é, e na tabela o Cruzeiro acaba de passar o Atlético, que tem pontuação de rebaixado, né? Tá com a mesma pontuação do Santos, que está ali abrindo a zona de rebaixamento. Então, uma situação nada cômoda do Atlético Mineiro. O Flamengo vai na Libertadores enfrentar o Estudiantes neste meio de semana, o ex-time do Barba, que, falando agora, informação da nossa Nath Andrade, direto de BH, negou qualquer possibilidade de saída neste momento do Galo. Só para arredondar aqui, Flamengo, Samuel Lino jogando demais, muito bem com o Leonardo Jardim. O Plata, ele até citou, né? Parece que acabou aquele problema de integração que foi afirmado pelo próprio Leonardo Jardim. E o Pedro voando, né? 7 gols, artilheiro do campeonato, ao lado do Danilo do Botafogo e do Carlos Vinícius do Grêmio. 2 gols só hoje. Claro que eu continuo sonhando, continuo crendo até o último dia, até a lista final, vou continuar acreditando. Mas o meu foco, como eu sempre falo, é aqui no Flamengo dar o meu melhor, porque eu estando bem aqui, vão abrir as chances de ir para a seleção. E espero poder continuar isso até a convocação e meu foco aqui no Flamengo. Hoje é um dos capítulos mais vergonhosos da história recente do Galo. O Galo tomou de 4 pro Flamengo no Maracanã e o Flamengo no segundo tempo tirou o pé pra não machucar ninguém. Cara, não é dia pra gente machucar ninguém, não é dia pra gente forçar, e o Galo era pra ter tomado de 6 hoje. Não tomou de 6 hoje na sua casa. E, ao mesmo tempo, um dos seus maiores ídolos da história do clube sai pela porta dos fundos do jeito que saiu. É pros caras que gerem esse clube se juntarem e falar, cara, nós estamos jogando o clube no lixo. Nós estamos jogando o clube no buraco. É melhor a gente dar um passo atrás aqui e rever muita coisa. O Flamengo do Leonardo Jardim é o que mais faz lembrar o Flamengo do Jorge Jesus desde que ele foi embora. Eu sei que muitos podem discordar, mas aqui eu falo o que eu penso e eu respeito o que os outros pensam. Felipe Luiz ganhou tudo. Não sei se o Leonardo Jardim vai ganhar o que o Felipe Luiz ganhou, porque o que ele fez foi muito grandioso. Agora, de alegria de jogar, do torcedor ter animação para ver jogo, eu não vejo o que esse Flamengo do Leonardo Jardim faz desde o Flamengo do Jorge Jesus. É muita jogada criada, é muita chance de gol, é um Flamengo muito objetivo, é um Flamengo que dá liberdade para os jogadores, eles não ficam presos só numa posição. E, cara, nitidamente, é um Flamengo que anima mais, inclusive, a arquibancada. Eu fui em quase todos os jogos do Flamengo no Maracanã com o Leonardo Jardim para fazer o programa pós-jogo da Jovem Pan. E eu vi a reação da arquibancada. A reação da arquibancada, a arquibancada inflama mais com esse Flamengo do Leonardo Jardim, porque cria muita chance, porque é muito objetivo, porque joga de forma vertical. Então, eu falo, para mim, a alegria que dá pro torcedor vendo os jogos, esse Flamengo é o que mais anima desde o Flamengo do Jorge Jesus. Eu não quero comparar conquistas, eu não vou comparar conquistas, até porque o Felipe Luiz foi gigante, mas é a minha opinião, eu respeito a dos outros. Agora, tá muito bom ver esse Flamengo jogar. É muita chance criada. É jogador com liberdade e com coragem para arriscar passe, para arriscar chute. Você vê o Plata arriscando mais, o Lino arriscando mais. Eu acho esse começo do Leonardo Jardim avassalador e animador. 7 vitórias seguidas do Leonardo Jardim, só uma derrota desde que ele chegou no Flamengo. Atenção porque eu vou falar aqui. O Flamengo desmoralizou o Atlético. Desmoralizou. O Flamengo tirou o pé para a vergonha não ficar ainda maior.
É tanta coisa para falar, gente, que essa goleada sofrida aí, mais uma pro Flamengo dentro de casa, freguesia só aumenta, mas é tanta coisa para falar que essa porrada que o Flamengo deu aí ficou no detalhe, tá? No detalhe. O Flamengo treinou, e não foi treino de luxo não, porque o adversário do Flamengo não tem nada de luxo. Um Atlético caótico, uma nau à deriva, e vai aparecer subserviente da imprensa para defender os incompetentes. A incompetência tá clara para gerir de quem é dono, sabe por quê? Porque banca gente incompetente quem tá abaixo. Olha a zona que virou esse clube, cara. Dentro e fora de campo. Dentro porque o Babs escalou mal, acreditou que poderia encarar o Flamengo, né? Alguém deveria ter contado para ele. E a cagada dele ficou mais clara quando ele tentou acertar no intervalo, né? Com as alterações que ele fez. Então hoje ele também teve participação ativa nessa derrota aí. E não é possível que ele não tenha visto que o time dele não tem a mínima condição de propor jogo contra qualquer adversário que seja. Qualquer adversário que seja. Agora vamos para fora de campo, fora do futebol. O departamento de futebol do Atlético não existe. Jogador faz o que quer dentro do clube e não tem comando. O diretor de futebol do Atlético não tem a mínima condição de permanecer porque ele não tem o mínimo controle da situação. O Paulo Bracht, que boa parte do elenco, inclusive, não gosta, não pode seguir como diretor de futebol do clube. E o dono do clube, se continuar bancando, vai continuar errando. Porque além da falta de gente que saiba promover futebol dentro do clube, dentro de campo, repito, o Baba não consegue resolver porque está sendo mal assistido, mal assessorado dentro de campo. Aliás, com os pares dele. Primeiro que tem um elenco de qualidade ruim, onde os medalhões não jogam e o principal abandonou o clube, num movimento covarde, promovido dentro do vestiário, deve ser quando ele viu que não ia ser titular, atitude de atleta que não respeita um ambiente que não tem comando, porque não há diretor de futebol. Aliás, o diretor de futebol está fazendo serviço desde o início do ano para tentar tirar ele daqui. Ele, o Hulk, que eu estou me referindo. Vou esperar a coletiva, já eu volto para falar mais de um time que vai brigar contra o rebaixamento. Aliás, nem brigar o Atlético consegue. É um elenco mastigado por uma gestão de péssima qualidade no departamento de futebol, que não tem diretor, que é bancado pelos donos do clube, porque é um subordinado que apenas executa as ordens que vêm de cima. Basicamente um office boy da direção. Qual o padrão de jogo você gosta mais? O do Palmeiras, do Abel ou do Flamengo do Jardim? Eu gosto do futebol jogado, eu gosto mais do Flamengo. Do futebol jogado, eu gosto mais do Flamengo. Eu até por característica minha como jogador, eu acho que me adaptaria melhor num jogo do Flamengo hoje do que o do Palmeiras. Então, hoje, quando eu vejo o Flamengo jogar, é bonito ver os jogadores se aproximando, é bonito ver os jogadores com características individuais se destacando dentro do Flamengo. A gente citou aqui o Samuel Lino, que tem essa característica, o Plata, que tem essa característica, o Arrascaeta, com liberdade, faz o time jogar, o Pedro, que é a referência, toda hora pisando na área e fazendo gol. Plasticamente, o Flamengo eu gosto mais. Você está falando, se você entrar na casa ou na opinião de ser eficiente e de resultado, a liderança fala por si só. Mas jogo jogado, eu me aproximo mais do Flamengo. Um verdadeiro massacre do Flamengo no que poderia ter sido a despedida de Hulk, mas não foi. Antes do jogo, a escalação do Galo anunciada, e aí todo mundo se perguntou, cadê o Hulk? Retirado da relação. Para não completar os 12 jogos do Campeonato Brasileiro, ele foi liberado para negociar com outra equipe do futebol brasileiro. Só que logo nos primeiros minutos de partida, o Galo foi pressionar alto, meu amigo, o Flamengo achou a brecha, e aí... jogada em ritmo de treino. Alexandro, Arrascaeta, Samuel Lino, Pedro. Mais um do camisa 9 rubro-negro no Campeonato Brasileiro. E aí dá uma olhada onde que o Gonzalo Plata pegou a bola. E onde ela parou foi uma loucura que só. Ele foi fazendo a fila, ninguém pegando. Chutaço, balaço de perna canhota. Aparentemente viciado em marcar golaço contra o Atlético Mineiro dentro da Arena MRV. Como aquele da Copa do Brasil em 24. E aí já com o Galo atordoado, meu amigo, o Flamengo tratou de cruzar mais uma bola e a Arrascaeta, como atacante, como centroavante, marcou o gol de cabeça que ainda no primeiro tempo já dava a vitória do Flamengo por 3-0 sobre o Galo. É um absurdo que esse Flamengo ainda vai produzir, cara, sob comando técnico do Leonardo Jardim. É impressionante. E um gol praticamente idêntico, só que do outro lado aconteceu
para sacramentar o 4-0. Pedro marcou mais um dos artilheiros do campeonato, 4-0 Flamengo, que tá com 26 pontos e segue nessa caça ao Palmeiras com um jogo a menos, enquanto o Atlético Mineiro tá cada vez mais próximo da zona do rebaixamento. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo e olha só como está a tabela do Campeonato Brasileiro. Nesse momento, o Palmeiras com 32 pontos na primeira colocação, o Flamengo na segunda colocação com 26 pontos. O Flamengo tá na luta, brigando pelo título do Campeonato Brasileiro, né? Tem muitas rodadas ainda, muita coisa para acontecer. O Flamengo tem confronto direto com o Palmeiras, tem um jogo a menos que o Palmeiras. Então tem muita coisa para acontecer. Eu acho que o Flamengo tem tudo para poder chegar junto ao Palmeiras aí para brigar pelo título do Brasileirão. Vamos ver o que vai acontecer aí nas próximas rodadas do Brasileirão. Mas falando dessa partida entre o Flamengo e o Atlético Mineiro, o Flamengo sem dó, sem piedade foi lá e atropelou o Atlético Mineiro. E parece que o Flamengo estava fazendo um jogo treino com o Atlético Mineiro. O Flamengo jogou o primeiro tempo 3-0. No segundo tempo, eu acho que o Flamengo deu uma tirada de pé ali, tirou o pé, porque, cara, já estava resolvido. O placar já estava resolvido, mas mesmo assim o Flamengo foi lá e ampliou para 4-0 e deixou o time do Atlético Mineiro de joelhos. A torcida do Atlético Mineiro começou a sair do estádio, até mesmo já após o término do primeiro tempo, já tinha torcedor indo embora para casa. Então, para você ter uma ideia do que foi essa partida. Nação, muito obrigado por vocês estarem aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal e nos ajude a bater os 400 mil inscritos aqui no canal. Dá aquela moral compartilhando o vídeo, tá bom? Tamo junto, forte abraço. Vou deixar aqui no primeiro comentário fixado o link do nosso grupo de palpites e análise esportiva, que inclusive tá demais. Ontem a gente acertou todos os palpites lá no grupo. Para você que gosta de fazer sua fezinha, vai lá e corre e aproveita. Inclusive, você vai estar concorrendo ao manto do Mengão já no começo desse mês de maio. Vamos realizar o sorteio, tá bom? Tamo junto, forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo.